Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o carro automático mais barato do Brasil e que também já tem motor turbo. Esse aqui é o Citroën C3 na configuração EU, que é a mais completa da gama e também a mais cara. Será que vale a pena levar esse carro para a garagem da sua casa? Nessa avaliação completa a gente vai mostrar todos os detalhes, como consumo, desempenho, espaço interno, porta-malas, preço, equipamentos, detalhe por detalhe, para ver se vale a pena ou não comprar este carro nessa versão. E é claro que aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, é só você retirar o seu like. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo perto ali dos comentários. Se você hypar pagando, fica melhor ainda, mas de qualquer forma, mesmo gratuito, já ajuda muito a gente. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que eu acho um ponto bem interessante aqui do Citroën C3. A gente tem o duplo chevron aqui tradicional da marca em cromado, não tem ainda o logo novo da Citroën. No Brasil, o único carro da marca que traz esse logotipo novo é a Citroën Jumpy, que é o furgão da marca, a van da marca, né? A gente tem aqui abaixo, nessa configuração, detalhes azuis na moldura ali dos faróis de neblina, mas já adianto, os faróis de neblina não são LED e também não possuem aquela luz de conversão estática. E falando mais sobre conjunto de iluminação, ele tem somente o DRL em LED, que pelo menos é bem bonito, dá continuidade ao duplo chevron aqui da Citroën. Porém, o restante desses faróis são em luzes convencionais amareladas. Inclusive, ele não é nem de dupla parábola. Quando você aciona o farol alto, ele desaciona o farol baixo. Você não consegue ligar os dois ao mesmo tempo. Então é um ponto que deixa bastante a desejar aqui no C3. Ali na parte de cima você tem a seta. Poderiam ter aproveitado essa parte de LED para fazer a assinatura de seta, mas infelizmente não. Ele inclusive desliga o DRL quando você dá seta, a não ser que você esteja com a lanterna ou os faróis ligados, porque aí o DRL enfraquece e ele não precisa desligar porque não ofusca a seta. Se ele já tem a possibilidade de diminuir a intensidade do DRL, acho que ele não precisava desligar, bastava diminuir quando você desse seta. Mas enfim, escolhas aqui da Citroën. Mais pro lado a gente tem rodas de liga leve aro 15 pintadas nesse black piano. Os pneus aqui são medida 195/65 aro 15. Esse é um ponto interessante, ter rodas de liga leve, porque a maioria dos concorrentes nessa faixa de preço trazem ainda rodas de ferro com calotas. O símbolo IU aqui do lado, bem bonitinho, com esse detalhe em azul. Embaixo aqui a gente tem também, desculpem a sujeira, que tá chovendo muito esses dias, mas a gente tem um adesivo aqui Citroën também com detalhe azul, ficou bem bacana. Retrovisores são de série já pintados em black piano e você tem o repetidor de seta, mas infelizmente não é em LED. Inclusive ele fica bem para lateral. Se diminuísse essa parte prateada aqui do retrovisor para deixar o repetidor de seta um pouco mais para frente, você aumentaria a visibilidade dele. Coluna A aqui, infelizmente, não é em black piano. Por que eu destaco isso? Porque o teto é já de série, independentemente da cor do carro. Por que aqui é num plástico preto convencional? E é um adesivo, se vocês repararem, ó. As barras de teto são puramente estéticas, você não pode colocar uma barra transversal, não pode colocar peso aqui em cima. Também faltou o black piano aqui na coluna B e nesse arco mais para baixo aqui dos vidros, que faz o contorno até ali em cima. Maçanetas são na cor do veículo, você tem entrada para chave, daqui a pouco a gente fala sobre ela. E aqui atrás você tem esse detalhinho azul que eu acho bem bonito, com uma outra faixa preta fosca aqui embaixo. Já aqui na traseira a gente tem esse visual que eu também gosto bastante. Para-choque não recebe pintura, é em plástico preto convencional. Temos dois elementos refletivos ali embaixo. O logo C3 aqui na direita, logo Turbo 200 relativo à motorização, daqui a pouco a gente vai falar dela. O logo Citroën, como eu disse, não é o atualizado. E falando de conjunto de iluminação, a gente só tem um único elemento em LED aqui atrás. Será que vocês conseguem saber do que a gente está falando? A gente tem aqui no conjunto principal, com esse desenho bem bonito, por sinal. Ele acompanha aqui na lataria, se vocês repararem. E a gente tem iluminação convencional para a luz de lanterna, também para a luz de freio, que fica na região aqui de cima, luz de seta do lado esquerdo, luz de ré no centro,
Onde que tá o LED? Será que é no brake light? Infelizmente não, porque o brake light aqui também é do tipo convencional, com uma lâmpada única, inclusive merecia um cuidado um pouquinho maior da Citroën. A única luz de LED aqui atrás é a luz de placa, na verdade. Bem curioso, né? Poderia pelo menos a guia de lanterna ser em LED ao invés das luzes de placa, mas melhor do que nada. E vamos falar agora sobre conjunto mecânico. A gente tem aqui, na verdade, um powertrain muito bem conhecido de vários outros modelos da Stellantis, que inclusive já passaram por testes aqui no canal. Nós estamos falando do Propulsor 1.0 T200, aquele Turboflex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível, que rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina a 5.750 RPM. Já o torque é de 20.4 com ambos os combustíveis e chega a 1.750 rotações. Isso é interessante porque você não precisa encher muito o motor para ter uma boa resposta do conjunto mecânico. E falando em conjunto, está associado a esse motor a transmissão automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Na hora do test drive a gente vai explicar melhor como que é o funcionamento dessa caixa de transmissão da Stellantis, mas vocês já viram aqui em vários carros, né? Vale lembrar que a tração, logicamente, é somente dianteira. E olha isso aqui, né? Pecaram bastante no acabamento. Tudo bem que essa região fica a maior parte do tempo escondida, mas não tem nem a pintura aqui, né? Reparem a diferença, ó. Fica bem feio. Pelo menos tem manta acústica. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante citarmos o peso. Essa configuração, mesmo sendo a mais completa do modelo, tem somente 1.115 kg. Agora, o que me decepciona é que a capacidade de reboque desse carro é de 0 kg. Infelizmente, você não pode engatar uma carretinha, por exemplo, aqui atrás. Agora sim, falando para vocês sobre desempenho. Segundo os números oficiais da Citroën, a gente tem um 0 a 100 aqui definido em 8.4 segundos com etanol e 8.5 com gasolina. Velocidade máxima 194 com etanol e 192 com gasolina. Muda pouquíssima coisa. Mas agora, com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade são 7.8 km por litro com etanol e 11 com gasolina. Na estrada passa para 8.8 com etanol e 12.8 com gasolina. Mas de acordo com o meu teste durante uma semana aqui com o Citroën C3 e eu posso dizer que geralmente comigo ele fez na cidade entre 10 e 11 km por litro. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, porque consumo é um ponto muito variável. E a gente fez também o nosso teste de consumo urbano seguindo aquele padrão de sempre no canal, mesmo percurso, ar-condicionado ligado, na gasolina, e ele fez então 11,3 km por litro. Já na estrada a gente também mostrou detalhadamente no nosso vídeo de viagem, que a gente testa também o desempenho, o link está aqui na descrição para vocês assistirem, mas geralmente ele fez entre 16 e 19 km por litro. Também é bastante variável, depende muito da velocidade que você vai andar na estrada. E nesse vídeo aí a gente mostrou o consumo, ele fez no nosso trecho padrão também de rodovia 14,1 km por litro, andando sempre ali na faixa dos 120 km por hora. Ou seja, poderia ser melhor o consumo aqui no Citroën C3 para um carro 1.0 turbo. Não que seja ruim, mas poderia ser melhor, já que outros modelos até maiores, 1.3, 1.5 turbo, já conseguiram médias bem superiores a essas aqui do C3. E falando sobre esse assunto de combustível, vale lembrar que o tanque tem capacidade para 47 litros. É outro ponto que eu acho que poderia ser um pouquinho maior, embora não seja exatamente ruim. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale citar que na dianteira ele usa suspensão independente do tipo McPherson, mas na traseira ainda é convencional eixo de torção, o que é completamente normal para um carro desse segmento. Outra coisa que infelizmente é comum são os freios a tambores aqui na traseira, pelo menos lá na frente. Logicamente é disco do tipo ventilado. Tem outras duas informações que eu sempre gosto de citar para vocês. Primeiro é a plataforma. Esse carro utiliza a base CMP, ou seja, Common Modular Platform. E esse carro é brasileiro, ele é produzido lá em Porto Real, na fábrica da PSA, Peugeot e Citroën, no Rio de Janeiro. E vamos aproveitar o Citroën C3 aqui de lado para a gente falar sobre dimensões
informações. Como sempre fazemos aqui no canal, vou citar outros dois modelos somente para a gente ter uma ideia do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai HB20 e também o Volkswagen Polo, que são hatches compactos muito bem vendidos no mercado brasileiro. Vamos lá, de comprimento o Citroën tem 3,98, enquanto o HB20 tem 4,1 e o Polo 4,7. De largura a gente tem 1,73 aqui no Citroën, ou 2,2 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o HB20 tem 1,72 e o Polo 1,75. De altura aqui no C3, 1,59 praticamente, ou um pouco mais de 1,60 se considerar também as barras de teto. O Hyundai HB20 tem 1,47, bem mais baixo, e o Polo também 1,47. Já o entre-eixos é de 2,54 nesse carro, 2,53 no HB20 e 2,57 praticamente no Polo, com uma considerável vantagem. E eu também sempre gosto de citar para vocês a capacidade off-road do carro. Lógico que aqui nós temos um hatch compacto com tração dianteira, então não é para você fazer um fora de estrada pesado. Mas a Citroën, ela é muito honesta ao dizer que o C3 ele é um hatch com atitude SUV, ao contrário do que a Renault fazia ao chamar o Kwid de SUV dos compactos. Então é importante dizer, por exemplo, que a altura mínima em relação ao solo é de ótimos 18 centímetros. É um número, na verdade, visto em muitos SUVs, e aqui a gente tem um hatch compacto. O ângulo de entrada aqui na frente fica definido em bons 23 graus e o ângulo de saída lá atrás, incríveis 39 graus. O ângulo central não foi informado pela marca. A capacidade de imersão na água, segundo eu encontrei no manual, é de 15 centímetros, mas como esse número é muito baixo, eu imagino que a capacidade real seja maior. Tentaremos essa informação com o pessoal da Citroën e caso eles tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Esse aqui é o interior do Citroën C3 Vamos conferir como que é o acabamento? Tudo plástico duro, como vocês podem conferir. Isso já era de se esperar em um modelo de entrada. A gente tem esse acabamento azul aqui que pelo menos deixa o carro um pouco mais bonito, até um pouquinho mais refinado. Esse acabamento prateado aqui embaixo também. Os primeiros C3, como o primeiro carro de imprensa que a gente testou aqui no canal, que foi um C3 Feel 2023, se eu não me engano, ainda não tinham esse acabamento em prata aqui, que deixou o carro um pouco mais bonito. Saídas de ar aqui tem um certo problema, elas vazam um pouco de ar mesmo fechadas, e elas têm um design um pouco controverso. Essas centrais têm o mesmo desenho, porém, claro, na horizontal. Acabamento de porta, mesma coisa, tá? Tudo plástico duro. A gente tem a maçaneta aqui num prateadinho, um prateado meio fosco, na verdade é um cinza, né? Aqui onde você teria uma região de tecido ou de couro, plástico duro. Você tem o vidro elétrico nas quatro portas nesse carro, mas o comando somente para os vidros dianteiros. Depois eu vou mostrar aonde fica o dos vidros traseiros. Aqui poderia ser azul para seguir esse acabamento aqui do painel, mas nem isso eles colocaram. Então a porta é realmente muito simples e bem levinha, inclusive. Pelo menos cabe tranquilamente uma garrafa de 1,5 litro aqui. Essa é de 500 ml e você ainda tem um bom espaço ali para guardar objetos. Saída do alto-falante, e reparem que não temos o comando também dos retrovisores, porque ele fica aqui na verdade. Lembrando que os retrovisores também não tem tilt down, que é aquela função que abaixa o espelho quando você engata ré, a abertura e trancamento das portas para você bloquear o comando dos vidros traseiros, e também aqui o modo Sport. Todos esses comandos parecem estar em uma boa posição, mas olha aqui da minha visão, você não enxerga eles. Eu enxergo a pontinha só ali na verdade do comando dos retrovisores, ou seja, eu tenho que abaixar e virar a cabeça para a esquerda para eu conseguir enxergar os comandos, e tem aqui alguns bem importantes, ou seja, atrapalha e acaba sendo até um pouco inseguro, digamos assim. Quero ver uma outra falha de segurança nesse carro? Quando a gente desliga a chave, os vidros param de funcionar na hora, mas nem é esse o principal quesito, é esse aqui, ó. Mesmo fechando a porta, a gente não consegue trancar o carro com a chave desligada. Eu vou ter que virar a chave aqui para conseguir trancar o carro, e ele sempre dá esse apito aqui. Depois a gente fala do painel. E reparem que ao desligar a chave, ó,
ele já destrava o carro. Justamente por quê? Porque não funciona mais aquele botão. Aqui abaixo a gente tem uma soleirinha em alumínio com o nome Citroën, bem bonito. Os tapetes aqui estão sujos, pessoal, mas deixa eu mostrar desse lado que tá um pouco melhor. Tem ali o detalhe C3 e U, e esse aqui do motorista ele tem também as travas. O banco do motorista tem ajuste de altura, logicamente é do tipo manual. E já que falamos de bancos, vamos citar o acabamento deles para vocês. É em couro, mas olha, bancos bem duros, tá? Você consegue notar assim que você senta neles. Ele tem a costura azul, como todos os detalhes do carro, mas é um couro também de uma qualidade um pouco mais baixa. E essa faixa aqui é de tecido, pelo menos eu acho um detalhezinho bem bonito. Ponto positivo é que o apoio de cabeça não é fixo, você tem sim o ajuste de altura, se você quiser, com uma mão vai ser um pouco difícil, mas falta ajuste de altura dos cintos, você não tem nem aqui para o motorista, o que é uma grande pena. E agora falando para vocês sobre o sistema de ar-condicionado. Quando a gente vira a chave, eles funcionam, mas ele acaba desligando em pouco tempo, tá? Um pouquinho de tempo com a ventilação ligada, ele vai desligar automaticamente e você vai ter que virar e voltar a chave de novo. Você tem aqui comandos manuais, tá? Então recirculação de ar, bem duro esse comando inclusive. Aqui a temperatura, que não é digital, a ventilação em si e a saída do ar, desembaçador traseiro e ar-condicionado. E eu vou te falar que ele gela muito bem, ele é muito parecido com os ar-condicionados que a gente encontra nos modelos da Fiat, porém, igualmente os Fiat, ele é muito barulhento. Então a gente coloca aqui na posição 1, ó, até que é suave. Olha 2, ó, se eu aumentar mais. Então mesmo na posição 1 ele já faz um barulho bem considerável. Seguindo aqui pelo painel a gente tem o botão do pisca alerta, tomada USB do tipo A, tomada 12 volts desse lado, um porta-objetos aqui que não tem revestimento, assim como aquele ali de baixo, e esses dois também porta-copos. Pelo menos você consegue colocar uma garrafinha relativamente grande aqui, mas de fato falta um revestimento em borracha aqui embaixo. Acabamento prateado em volta da alavanca de transmissão, assim como aqui dos lados. E ela já é bem conhecida dos modelos da Citroën, muito simples inclusive, você não tem nem iluminação. Quando você troca a posição do câmbio, você tem que visualizar ali pelo painel sempre. E jogando aqui para a esquerda, você tem então o modo manual. Atrás mais um pequeno porta-objetos, mas que é um pouco atrapalhado ali pelo freio de estacionamento. Pelo menos ele tem ponteria cromada e também a coifa em couro. E ali a gente tem o comando dos vidros traseiros. Depois a gente mostra isso melhor quando estivermos nos bancos de trás. Vamos ver o porta-luvas? Vocês podem ver, né? Despenca bastante. A gente tem esse nicho aqui que dá para guardar algumas coisinhas na frente e o espaço até que é bem grande, mas falta iluminação. Já aqui na parte de cima a gente encontra tweeters, porque esse carro tem 6 alto-falantes, depois a gente vai falar sobre isso, e a gente pode perceber que o revestimento superior é no tom mais claro. Não temos alças de mão para ninguém, nem porta-óculos, e também não tem ajuste de altura dos cintos de segurança, infelizmente. Aqui a gente encontra um quebra-sol muito simples, tem um espelhinho bem pequeno, mas não tem nem tampão, quem dirá iluminação. Falta até aquele porta-documentos. Aqui para o passageiro exatamente a mesma coisa, falta iluminação, tampão e porta-documentos. Retrovisor interno, logicamente, do tipo convencional, e a luz aqui interna também é do tipo bem simples, individual. Você acende ou apaga, ou no meio ela vai ligar quando você abre as portas. Vamos falar sobre volante multifuncional. Bom, a gente tem um revestimento em couro, embora assim não seja de qualidade tão grande, e a gente tem as costuras aqui aparentes, porém no tom preto. Será que esse azul ficaria feio? Não sei dizer na verdade. A ausência do piloto automático a gente percebe aqui. Também poderia ter comandos para o painel, que a gente já vai mostrar. E desse lado, comandos para passar as faixas, passar o volume, atender e encerrar chamadas, comandos de voz e etc. Agora, esse volante, ele não tem, infelizmente, a regulagem
de profundidade, só tem de altura, e vocês podem notar que ele despenca, né? Ó, a haste de seta aqui incorpora também o comando dos faróis, tem o farol de neblina dianteiro, e aqui, claro que também não tem sensor de chuva, e poderia ter pelo menos intermitente variável, mas também não tem. Agora vamos falar sobre o painel de instrumentos. Teoricamente ele é 100% digital, mas vocês podem ver que é uma telinha muito simples, é aquele digital realmente já antigo, né? Não é uma tela em TFT, uma tela em HD. A gente passa as informações do painel, acreditem, por esse palitinho aqui, ó. Então a gente tem o trip A, trip B, ó, eu liguei aqui o limpador de para-brisa sem querer. Depois do trip B a gente tem o consumo médio, desconsiderem esse aqui porque é manobrando, a gente tá com o carro ligado aqui, enfim. Aqui a autonomia restante com esse combustível, lembrando que é de acordo com o consumo, tá? Odômetro total e volta aqui pro trip A. Só isso. A gente tem a posição do câmbio ali em cima, mas reparem, não tem contagiros. Tudo bem que aqui é um carro automático, então você se preocupa menos com isso, mas mesmo assim não ter contagiros na versão mais completa desse carro é um ponto bem delicado e todos os seus rivais possuem. Lembrando também que você só tem um trip de consumo, apesar de ter 2 de distância, e esse carro não mostra, além de não ter contagiros, não mostra a velocidade média e o tempo do trajeto. Outro detalhe, quando a gente aciona aqui o modo Sport, aqui ele não vai acionar porque o motor está desligado, mas ele acende uma luz aqui, mas como eu falei, a gente não consegue enxergar da nossa visão e não muda absolutamente nada no painel. Ele poderia trocar a posição do câmbio para um S, indicando que é o modo Sport, mas não muda absolutamente nada no painel de instrumentos. Então realmente muito simples. Eu voltei aqui para o lado de fora do Citroën C3 porque eu quero falar para vocês sobre a chave. Ela tem o logo novo da Citroën. Curioso, né? Apesar do carro não ter, a chave tem. E ela agora é do tipo canivete, graças a Deus, porque ele tinha antes uma chave do tipo de moto, digamos assim, que era aquela convencional que você nem conseguia fechar. Mas faltam algumas funções. Você não tem a abertura da porta-malas, também não tem o botão de sinalização. É só o fechamento e o destrancamento do carro. Inclusive o carro tá aberto, ó. Fechei. Os vidros não sobem, também não tem rebatimento elétrico dos retrovisores. Se eu segurar aqui, ó, ele fecha todos os vidros e não precisa segurar até o final. E se eu segurar o botão de abertura, também abre todos os vidros sem a necessidade de segurar até o final. Mas bem que poderia fechar os vidros com apenas um toque, né? Vamos falar agora sobre a lista de equipamentos. Bom, a gente tem ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, chave canivete, câmera de ré, volante multifuncional em couro com ajuste de altura, não tem o de profundidade, bancos em couro, assistente de partida em rampas, controles de tração e estabilidade, sensor de pressão dos pneus, DRL em LED, lembrando que os faróis não são, é só o DRL, faróis de neblina também, retrovisores elétricos com repetidores de seta, tapetes em carpete com emblema IU, vidros elétricos nas 4 portas e a soleirinha em alumínio. Lógico que além de tudo a gente tem também essa central multimídia com tela de 10 polegadas chamada de Citroën Connect, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 3 entradas USB, todas elas do tipo A, e 6 alto-falantes, um em cada porta mais os 2 tweeters. Isso é um ponto positivo, já que os carros nesse segmento muitas vezes têm somente 4 alto-falantes e até mesmo menos entradas do tipo USB. Agora, essa central, para a categoria do carro, dá até para entender, ela não é assim ruim. Só tendo a conexão sem fio já é um ponto bastante positivo. Mas falta aqui comandos físicos para o volume, você tem que fazer no touch, isso é bem ruim, ou pelo comando aqui do volante, né? Às vezes acontece dela travar, é raro, mas acontece de vez em quando, e você praticamente não tem nenhuma configuração aqui do carro. Ó. Você vem aqui em veículo, só tem os alertas caso tenha algum, né? Então uma central simples, mas pelo menos é funcional. Falando de sistema de som, eu posso dizer que ele é mediano e pelo preço do carro, que eu já vou falar agora para vocês, é até que bom. E quando a gente engata ré, a gente percebe uma câmera de ré com uma qualidade baixa, mas até melhor, por exemplo, do que a do Peugeot 208 GT, que a gente testou aqui recentemente no canal, que custa aproximadamente 25 mil reais a mais do que este carro. Ela tem a linha de guia, apesar de não ser dinâmica, então ajuda bastante no dia a dia.
Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Citroën C3 IU 2025? São, nessa versão atualmente, R$ 96.990. Vale lembrar que o preço padrão apresentado no site é de R$ 100.990. Ou seja, de 97 vai para 101, arredondando. Porém, a Citroën e a Peugeot, elas possuem essa divergência de informações no próprio site. Eles sempre informam esse valor mais baixo como oferta, mas na verdade é o preço que de fato você vai pagar, pelo menos por enquanto. Pode ser que com o tempo, nos próximos meses, esses carros aumentem de preço até chegar no preço, digamos que padrão do carro. Lembrando que essa versão não tem opcionais e somente as cores podem adicionar algum valor a este carro. Nas sólidas a gente tem a branco banquise, que é a única gratuita. Nas metálicas, a cinza artense, o preto perla neira e o cinza grafito por 1.600, e não existe cor perolizada. Falta inclusive aquele azul que, se eu não me engano, chama Spring, que está disponível em outras versões, e também um tom de vermelho. Um vermelho para esse carro ficaria bastante interessante, mas infelizmente as cores para essa versão IU são bem convencionais. O cinza artense, inclusive, pessoal, é praticamente um prata, embora a Peugeot e a Citroën chamem de cinza artense. O total, então, dessa versão com esse cinza grafito que nós estamos testando vai para R$ 98.590. Se vale a pena ou não, a gente fala daqui a pouquinho na conclusão. Falando agora sobre garantia e revisões, a gente tem aqui 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, o que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, e eu posso dizer para vocês que o acabamento aqui atrás continua igual, tá? O mesmo couro, não de muita qualidade, esses tons em azul e aquela mesma faixa de tecido. Não tem apoio de braço aqui no centro, não tem alças de mão aqui atrás, nem aquele porta-cabides, e também não possui porta-revistas atrás aqui dos bancos. Como eu já havia mostrado para vocês, o comando dos vidros traseiros fica aqui nessa péssima posição, e é o mesmo tanto para os passageiros lá da frente quanto também para aqui os de trás. Você tem aqui um porta-copos, tem pelo menos um tapetinho aqui em carpete aqui embaixo para esconder o vão ali do parafuso, e o túnel central aqui é consideravelmente alto para um carro de tração dianteira. O legal é que, mesmo sendo um carro básico, a gente tem aqui 2 entradinhas USB, embora seja do tipo A, não do tipo C, para você recarregar o seu celular. O acabamento de porta é exatamente igual lá na frente, continua com a maçaneta aqui um pouco acinzentada, né? Mas não tem tecido ou couro aqui na porta. E aqui a gente perde também o porta-objetos, embora tenha alto-falante. Agora, falando sobre espaço interno, lembrando para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir, e o espaço que sobra aqui atrás é esse. Parece pouco, mas para um hatch compacto é um espaço interno realmente muito bom. Então a gente consegue colocar um adulto aqui, principalmente se eu subir um pouquinho mais o encosto aqui do banco, a gente consegue colocar principalmente crianças, mas também adultos atrás de uma pessoa de 1,92 de altura. Então é um ótimo espaço interno para um carro dessa categoria. Já o espaço para a cabeça é esse aqui. Se eu sentar de forma mais ereta, eu pego um pouco no teto. Reparem que ele tem aqui esses 2 ressaltos, ó. Aqui na frente ele tem um e aqui atrás ele tem outro. Se não fosse esse ressalto, provavelmente minha cabeça nem encostaria no teto. Para um hatch compacto é uma boa altura, sim, você tem um teto um pouco mais elevado, mas não é assim algo super confortável. Eu, que sou grande, me sinto um pouco incomodado aqui atrás. Vamos falar agora sobre porta-malas. Logicamente a gente tem a abertura elétrica da tampa, mas o levantamento não é elétrico, né? Ele acaba subindo sozinho porque essa tampa também é bem leve. Aqui as luzes em LED na placa que eu falei para vocês. A gente tem esse tampão aqui que fica um pouco suspenso, né, digamos assim. E a gente tem uma capacidade aqui de 315 litros em medição VDA, ou seja, com aqueles bloquinhos. Lembrando que os litros líquidos, eles consideram qualquer frestinha que você tiver, até dos parafusos. E 315 litros, para vocês terem uma ideia de comparação, um Hyundai HB20 e um Volkswagen Polo, eles possuem 300 litros também em VDA cada um. Ou seja, mesmo sendo um hatch compacto, aqui a gente tem um porta-malas muito bom para a categoria dele. O piso aqui é bem simples, né? A gente tem um step do tipo temporário, mas não é daquele do tipo fininho, com medida 125
2580 aro 15. Falta iluminação aqui no porta-malas, a gente tem esse compartimento aqui vazio e tem um ganchinho aqui do lado, mas também não tem banco bipartido, como vocês podem ver. Ele rebate, mas por inteiro. E o fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual. Chegou a hora da gente testar na prática o Citroën C3 nessa versão e o 1.0 Turbo. Inclusive, é a única deste modelo que tem esse conjunto mecânico com motor 1.0 T200. Primeira coisa que eu cito para vocês é, pessoal, esse carro aqui ele tem uma posição de dirigir bem elevada, tá? Isso me incomoda um pouco, porque a gente nem está num SUV. Tudo bem, é um hatch com atitude SUV, conforme a própria Citroën diz, mas eu acho que poderia ter, já que existe a regulagem do banco, poderia ter uma posição de dirigir um pouquinho mais baixa, pelo menos dar essa escolha para o motorista. Tem uma outra questão, em relação aos outros modelos da Stellantis equipados com esse conjunto mecânico, aparentemente aqui ele é um pouco mais simples de construção, digamos assim. Então você percebe ele fazer mais barulho de motorização, você percebe também ele vibrar um pouco mais, ele parece que tem economias na engenharia do próprio carro. E isso faz muito sentido quando a gente pensa que ele é um carro mais barato que os outros. Quando a gente pega, por exemplo, o Peugeot 208, ele é um carro um pouco mais refinado, né? É vendido na Europa também, inclusive. Agora, falando um pouco sobre direção para vocês, a gente tem aqui uma bem leve, tá? Aparentemente a do Basalt era ligeiramente mais leve ainda, mas a gente sabe que os Citroëns, eles possuem uma leveza bem importante aqui no volante. E como ela é elétrica progressiva, em altas velocidades ela fica um pouquinho mais rígida. Quem acompanha aqui o nosso canal já sabe que esse é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Então vamos descer aqui de forma um pouco mais agressiva para a gente conferir então como que é a calibração dessa suspensão. Vamos lá? Bastante rolagem de carroceria, hein? Ó, a suspensão a gente percebe que é mais molenguinha e a direção não é assim muito direta não, ó. Normal, tá, pessoal? Esse é um carro mais voltado ao conforto, também é um carro de entrada, então como eu disse, o projeto em si dele é mais simples. E claro, a suspensão não achei ela excessivamente molenga, mas tem uma rolagem de carroceria bem considerável. Vamos passar aqui na valeta, ó. Passamos a praticamente 10 km por hora com bastante tranquilidade. São 18 centímetros de altura mínima em relação ao solo. Ou seja, ele é um carro bem altinho. Você consegue transitar, por exemplo, por estradas de terra até um pouco mais complicadas, sem o problema de pegar embaixo. Vamos falar um pouquinho agora sobre isolamento acústico. Nesse carro, sinceramente, não é bom. O que já era de se esperar, né? Ele é o carro automático mais barato do Brasil. Também é o carro turbo mais barato do Brasil. Então é normal que a concepção dele realmente seja um pouco mais simples. Então eles não investem muito em isolamento acústico num carro mais de entrada. Você escuta bastante o barulho da motorização e principalmente na estrada, como a gente mostrou no nosso vídeo de viagem, entra bastante barulho de vento. O pessoal já está no modo esporte, vamos fazer o nosso teste de arrancada saindo. Saída até que é rapidinha. Depois ele embala muito bem, olha. 90, 100, quase 110. Realmente um desempenho muito bom para um carro dessa categoria. Ele é muito leve, né? Como eu disse para vocês, são 1.115 quilos. Ou seja, bastante potência. Isso porque estamos aqui com ar-condicionado ligado, que rouba um pouco de potência do motor, e também na gasolina, ou seja, ele tem 125 ao invés de 130 cavalos. Então não estamos nas condições aqui mais favoráveis para desempenho, e mesmo assim ele tem uma resposta muito bacana para essa faixa de preço e categoria. O que eu posso dizer em geral é que o Citroën C3 ele não é o carro mais gostoso do mundo de dirigir, mas de novo, a gente precisa pensar que ele custa menos de 100 mil reais, e hoje em dia isso é bem barato, digamos assim, né? Para a situação, para a realidade de hoje do nosso país, praticamente todo carro passa e passa bastante dos 100 mil reais. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre os concorrentes. Então, pensando nisso, você ter um motor 1.0 turbo, você ter câmbio automático, uma direção leve, um carro confortável, ele é bem gostosinho de dirigir, você não cansa tão facilmente. Mas claro, não espere refinamento nesse modelo. Ele é mais básico em toda a sua construção.
e dirigindo você também percebe isso. E eu também preciso falar sobre a transmissão automática do tipo CVT. Ela tem aqui uma simulação de 7 marchas. Explicando brevemente para vocês como que funciona. Um câmbio automático convencional ele tem engrenagens, então você passa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, assim por diante. O CVT, na verdade, ele tem 2 polias variáveis, então ele, digamos que tem marchas infinitas. Então, assim como estamos agora, dirigindo de forma bem tranquila, você tem realmente um funcionamento de um câmbio CVT. Apesar de não ter o contagiros nesse painel, que eu acho um absurdo para um carro de quase 100 mil reais. Hoje em dia já é absurdo para qualquer carro, né? Quando você pega então a versão mais completa do C3, é realmente difícil de aceitar esse painel aqui super simples. Mas enfim, então andando assim de forma mais confortável, mais suave, você tem então um funcionamento de fato como um CVT. Você consegue, quando tem um contagiros, perceber que a rotação do motor vai variando conforme uma subida, uma descida, e não necessariamente conforme a sua velocidade. Só que o CVT, ele tem aquela sensação de enceradeira, os mais antigos, né? Então quando você dá um pé fundo, ele fica... não acaba nunca mais. Então, para diminuir essa sensação, que inclusive faz parecer que o carro está parado, que o carro não anda, ele faz então uma simulação de 7 marchas. Então você vai ter e assim por diante. Como de praxe aqui no canal, vamos entrar um pouco mais forte aqui nessa curva para testar de novo a dinâmica do carro. Vamos lá? Ó, tem bastante rolagem de carroceria, tá? Os controles entram para segurar o carro em sua trajetória, mas de novo, é um carro voltado ao conforto, então não tem muito problema. Falando agora sobre suspensão, vou ficar quieto para vocês escutarem. Existem alguns barulhinhos de acabamento, principalmente no banco do motorista. Agora ele não está fazendo, mas quando você se mexe aqui, você percebe um barulho bem incômodo. Mas, de novo, é um carro simples, né? E a suspensão, eu acho ela muito bem equilibrada. Como vocês viram, tem rolagem de carroceria, porque é um carro mais confortável, mas não é uma rolagem super excessiva. E ela é bem macia, você consegue filtrar muito bem os desníveis do solo. Então é um ponto bem interessante. Eu acho que ela tá ali num meio termo, digamos assim, porém um pouco mais voltada para o conforto. Agora, o que eu percebo é que quando você passa um pouquinho mais rápido por uma lombada, por exemplo, ele parece que dá um fim de curso com uma certa facilidade. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o Citroën C3 na versão U? Bom, para a gente entender isso, eu vou citar alguns pontos positivos, medianos e negativos. Primeiro, os prós. Certamente, para essa categoria, o desempenho, superação de obstáculos, ou seja, ele é um carro bem altinho, você não tem problema de raspar embaixo, nem nada disso, vai muito bem também em estrada de terra. O conforto, é um carro bem macio. O espaço interno para a categoria, porta-malas também. E o preço em modo geral. O preço é um ponto polêmico, mas eu já vou explicar para vocês por que é um ponto positivo. Agora, como pontos medianos, eu posso citar o consumo, que poderia ser melhor considerando ser um modelo 1.0 turbo, e também a lista de equipamentos. Ela é até boa perto de alguns concorrentes, mas fica devendo alguns itens. Agora, pontos negativos. Sem sombra de dúvidas, o painel de instrumentos, que é muito simples, falta o básico, digamos assim, por exemplo, contagiros. O acabamento também é um ponto negativo desse carro. E eu posso citar também a segurança como um ponto negativo, já que nós temos somente os 2 airbags que são obrigatórios por lei desde 2014, já tem 11 anos, enquanto o Citroën Basalt, por exemplo, tem 4 airbags de série. Ou seja, é um ponto negativo e também não tem nenhum recurso de assistências à condução nesse modelo. Agora, alguns equipamentos que eu senti falta: faróis em LED, contagiros, tomada USB do tipo C, piloto automático, ainda que fosse convencional, regulagem de profundidade do volante, ajuste de altura dos cintos, bancos traseiros bipartidos, os 4 airbags que eu acabei de falar, e também a função tilt down nos retrovisores, que abaixa o espelho quando você engata a ré. Mas pra gente descobrir se o Citroën C3 vale a pena ou não, é lógico que a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. Primeiro, a gente tem o Peugeot 208 Style 1.0 manual, é muito mais completo que esse carro, embora tenha menos espaço interno e menos porta-malas. E lembrando que aqui o C3 é 1.0 turbo automático, lá no 208 1.0 aspirado manual. Lá custa R$ 93.400.
O Volkswagen Polo 1.0 MPI manual, mais de R$96 mil, muito parecido aqui com o Citroën C3. A gente tem em seguida o Hyundai HB20 Comfort Plus, também 1.0 manual, por R$96.500. Depois, um concorrente de casa, digamos assim, Citroën Basalt na versão Fio 1.0 Turbo CVT, mesmo conjunto mecânico, por exatamente R$100 mil. Nós podemos considerar também o Chevrolet Onix na versão LT 1.0 manual, que custa aproximadamente R$102 mil. Em seguida, Fiat Argo Drive 1.3 já com câmbio CVT, porém aspirado, tá? R$102 mil. E depois eu citei de novo o Peugeot 208, só para vocês terem uma ideia. Eu citei agora a configuração Allure 1.0 Turbo CVT, já que é o mesmo conjunto mecânico aqui do C3. Custa R$104 mil. Lembrando que a gente considerou as versões mais próximas dos R$97 mil aqui do C3 EU. Qual que é a conclusão então de tudo isso? Para ser sincero, eu acho que não vale a pena comprar esse carro, mas por um motivo bem específico: Citroën Basalt Fio, que custa um pouquinho a mais, mas você vai ganhar mais porta-malas, mais espaço interno, um design que eu acho ainda mais bonito e também mais segurança, já que ele tem 4 airbags, enquanto o C3 tem apenas 2. Não que esse seja um carro ruim, mas eu acho que ele é simples até demais. Quando a gente compara com os rivais, nós podemos perceber que ele é o único abaixo de R$100 mil que traz um câmbio automático e também um motor turbo. Os outros são 1.0 aspirados com câmbio manual, então ele tem uma larga vantagem. É praticamente o único da categoria que tem rodas de liga leve, o único que tem faróis de neblina. Então, pessoal, é um carro assim honesto, digamos assim. Outra grande vantagem que tem a versão Fio do Basalt é o painel de instrumentos totalmente digital de 7 polegadas. Então, quando você coloca o Basalt na comparação, não faz muito sentido você levar para casa o Citroën C3, ao menos nessa versão EU. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, especial da Citroën, por terem emprestado o C3 EU para a gente testar aqui durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos. E então, se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora e comente a sua opinião sobre o Citroën C3 nessa versão EU 1.0 Turbo.